Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Hoje eu inverti a ordem dos vídeos e estou vindo aqui no Resenha Rubro-Negra primeiro, para depois lançar o vídeo lá no Central do Fla. Por quê? Porque nós estamos acompanhando toda essa situação do terreno do Flamengo aqui no Resenha Rubro-Negra. Foi assim na segunda-feira, quando nós fizemos aquela live de 5 horas de duração ininterrupta, mostrando a aprovação lá no Conselho Deliberativo do Flamengo para aprovação da possibilidade de negociação hoje, durante o leilão, pelo presidente Rodolfo Landim. Foi assim ontem no plantão que a gente trouxe, falando, ainda sem todas as informações apuradas sobre a suspensão do leilão. Então, eu achei por bem dar continuidade no assunto aqui no Resenha Rubro-Negra. Bom, foi uma noite horrorosa em que eu não consegui dormir, estudando, conversando e apurando as informações para poder trazer para vocês a respeito do que está acontecendo agora no terreno do gasômetro. Eu estou gravando esse vídeo logo cedo, nas primeiras horas agora do dia. São exatas 6 horas e 32 minutinhos. Estou gravando ele até um pouco mais tarde porque eu precisava de informações e eu não estava com coragem de acordar algumas pessoas antes das 6. Por isso o vídeo está saindo um pouquinho mais tarde do horário habitual também. Mas enfim, agora a gente já tem uma composição de informações maior para poder trazer até vocês aquilo que realmente está acontecendo e se vai ou se não vai ter o leilão que está marcado para hoje às 14h30. Leilão esse que tem apenas o Flamengo concorrendo para poder conseguir comprar o tão sonhado terreno que vai dar a possibilidade da gente construir o nosso estádio. Então vamos entender direitinho, passo a passo, o que aconteceu. Primeiro, esse advogado aqui, chamado de Vinícius Monte Custódio, ele entrou com uma ação na justiça para impedir a aquisição, a realização do leilão. Eu falo aquisição porque, como só há o Flamengo para participar do leilão, obviamente que o Flamengo ia conseguir fazer a aquisição do terreno. O Vinícius diz o seguinte nesse texto que está aqui do lado. Quem me conhece pessoalmente sabe o quão fanático eu sou pelo Clube de Regatas do Flamengo. Portanto, precisei colocar minha paixão clubística de lado para escrever esse texto, pelo bem da honestidade intelectual e da correta aplicação do direito urbanístico no Brasil. Considero a desapropriação por asta pública, que ainda está bastante incipiente no país, um instrumento jurídico muito promissor para a execução de planos urbanísticos. Sua mais evidente vantagem em relação à desapropriação clássica é a possibilidade de expropriar imóveis urbanos sem dispêndio de recursos do orçamento público, uma vez que é o maior lançador do leilão, o beneficiário da expropriação, que arca com a indenização do expropriado. Contudo, ainda que seja uma excelente ferramenta, o regime jurídico da desapropriação por asta no município do Rio de Janeiro é problemático e a condução da desapropriação do imóvel do antigo gasômetro esbarra em inequívocos vícios de constitucionalidade e legalidade. O propósito do texto não é atacar o município do Rio de Janeiro, que eu saúdo pelo pionerismo, diga-se, nem o Clube de Regatas do Flamengo. Muito pelo contrário, meu intuito é, na qualidade de advogado, pugnar pela boa aplicação das leis e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas brasileiras, assim evitando que minha cidade e Clube do Coração fiquem nacionalmente marcados por esse equívoco. Parece até que ele está falando o seguinte, olha, eu dei uma atrapalhada aí na aquisição do terreno, mas é só porque eu quero que tudo seja feito bonitinho, direitinho, para lá na frente ninguém falar que o Flamengo ganhou o terreno ou que houve situações impróprias para que a gente pudesse ter o terreno do gasômetro e o nosso estádio por consequência. Tipo assim, eu quero que tudo seja feito bonitinho, direitinho, para que a gente tenha o nosso estádio sem que ninguém fale nada, nenhum pontinho de erro do que a gente está conquistando. Uma coisa bem nobre, né, nação? Mas, na verdade,
o que parece é que esse advogado está sendo usado meio como testa de ferro para mover uma ação em prol da Caixa Econômica Federal, sem que a Caixa Econômica Federal tenha que entrar botando a cara mesmo na situação. Há muita desconfiança nos bastidores que isso é uma tática da Caixa para atrasar a questão do leilão e tentar uma outra reunião com o prefeito para tentar melhorar esses valores, porque, gente, a verdade é que o que está pegando nisso tudo, como eu já havia dito para vocês, são os valores. A Caixa sempre quis 400 milhões de reais no terreno. O Flamengo ofereceu 250, não houve acordo e o prefeito foi lá e desapropriou. Então, a Caixa quer mais. Na última reunião que teve, a Caixa falou, inclusive, com o prefeito Eduardo Paes sobre o valor mínimo do leilão. Eles queriam que esse valor subisse. E o prefeito bateu o pé e disse que não. Então, nos bastidores, suspeita-se que o Vinícius Monte Custódio seja apenas um laranja ou alguém usado, sabe-se lá, recompensado como pela Caixa Econômica Federal para poder atrasar a vida do Flamengo no leilão e na aquisição do terreno. Bom, vamos lá. Mas é só o Custódio. Então, o prefeito do Rio de Janeiro pode ir lá, entrar com uma outra ação e derrubar essa liminar, beleza? Bom, teoricamente seria isso, mas acontece que a União, o governo federal, para ficar bem claro, o governo federal pediu ao Tribunal Regional da 2ª Região do Rio de Janeiro para manter a suspensão do leilão. Então agora nós não temos só o Vinícius Monte, não. O Vinícius Monte Custódio conseguiu paralisar a data do leilão, conseguiu atrasar a data do leilão. Agora o governo federal, ou seja, uma segunda entidade, entrou com um pedido para que a suspensão do leilão, que estava marcado para hoje, se mantenha. O governo propôs, dentro da ação popular, que determinou a suspensão do leilão em primeira instância, que o presidente do TRF2, ou seja, o Tribunal Regional da 2ª Região, que vai julgar o recurso da prefeitura, a prefeitura já entrou com um recurso em cima disso, tá? Mantenha a suspensão até que a questão seja apreciada pela Câmara de Conciliação da Advocacia Geral da União. A Câmara de Conciliação da AGU tem a missão institucional de atuar na busca da prevenção e solução conceitual de conflitos que envolvam órgãos da administração pública federal, autarquias ou fundações federais. Embora atrase a aquisição do terreno do Flamengo, a sua atuação pode evitar um longo conflito jurídico em torno da desapropriação do terreno que poderia gerar insegurança para o Flamengo. Ou seja, é melhor que tudo aconteça agora e seja esclarecido agora, antes do leilão, do que acontecer aquilo que eu vinha dizendo para vocês. Aconteceu o leilão e brigas jurídicas irem acontecendo uma atrás da outra, causando insegurança no Flamengo. Pô, eu vou construir meu estádio aqui, aí eu vou lá, vou gastar 2 bilhões de reais e eles vão me tomar esse terreno, vão me tomar o estádio. Essa situação pode acontecer. Pode. Eu já conversei com alguns conselheiros que votaram sim na segunda-feira para que o Flamengo participasse do leilão, já falando para o Landim dar uma segurada. Para o Landim dar uma pressionada lá na prefeitura para ter todas as seguranças do mundo, que esse investimento não vai ser em vão e nem os próximos investimentos o Flamengo vai perder. Sabe por quê? Que a União, o governo federal entrou na jogada agora? Porque o governo federal alega que o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, tem uma dívida de 426 milhões de reais com a União, referente ao foro de marinha do terreno, e que a venda do terreno a um ente particular, através do leilão marcado para esta quarta, dificultaria a cobrança do valor. Então, gente, não é mais só uma questão do Vinícius que entrou com essa ação, não. Agora tem a União em cima cobrando 426 milhões de reais. E aí eu vou falar um negócio para vocês. A situação é essa, tá? O Flamengo entra.
no leilão. Suponhamos que o Flamengo entrasse no leilão hoje e comprasse o terreno. Beleza, o terreno é do Flamengo. Aí vem a União cobrar 426 milhões de reais da prefeitura. A prefeitura já fez o leilão. Tá no edital e nos documentos de quem vai participar do leilão que qualquer valor que apareça no futuro, quem tem que arcar é quem comprou o leilão. Então, no futuro, o Flamengo poderia ser o responsável por pagar essa dívida de 426 milhões de reais ao governo federal. Então, soma-se aí 138 milhões mais 426 milhões de reais. Vamos lá? 138 mais 426 milhões de reais. Só nessa brincadeira seria meio bilhão de reais, 564 milhões de reais que o Flamengo desembolsaria para continuar com o estádio lá. Aí, vamos supor que a Caixa conseguisse juridicamente aumentar o valor do terreno para os 400 milhões que ela sempre quis. Vamos supor que ela conseguisse isso na justiça, porque é uma coisa que a Caixa pode tentar e que a Caixa pode conseguir. Daí, a gente teria que colocar nessa conta mais 400 milhões. Então, o Flamengo teria que pagar só pelo terreno quase 1 bilhão de reais. 964 milhões de reais. Olha o tamanho da bomba que pode cair ou poderia cair na mão do Clube de Regatas do Flamengo. É por isso que tem alguns conselheiros que votaram sim na segunda-feira e que são advogados me reportando o seguinte: Fabrício, quer saber? Foi melhor isso ter acontecido agora. Foi a melhor coisa, porque os esqueletos estão saindo do armário. Ninguém tinha conhecimento dessa dívida de 426 milhões que o município do Rio de Janeiro tem com o governo federal por conta desse terreno. Ninguém sabe se a Caixa vai conseguir aumentar o valor do lance mínimo, que pode ser para 250 ou 400 milhões, como eu acabei de exemplificar aqui agora. Mas a insegurança financeira para a aquisição do terreno no gasômetro, ela existe, ela é peculiar, ela é possível que atrapalhe os planos do Flamengo, sim. Então, já que aconteceu agora, o Flamengo vai tomar conhecimento de tudo, vai ficar sabendo absolutamente de tudo. E aí o Flamengo vai poder tomar as medidas cabíveis a ele para se assegurar que na hora que arcar com o dinheiro para pagar o terreno do gasômetro, não vão aparecer surpresas de última hora para o Flamengo ter que pagar. Vocês conseguiram entender o contexto todo? Então, resumo da ópera. Vinícius Monte Custódio, o advogado com crise de consciência, o advogado rubro-negro com crise de consciência, entrou com uma ação para fazer com que o Flamengo não possa ter o terreno agora, porque, segundo alegações dele, e eu mostrei isso para vocês no outro vídeo ontem, há irregularidades na forma como a desapropriação foi feita. E para evitar do Flamengo ser achincalhado como o Corinthians é, porque ganhou o terreno e tudo mais, e não pagou, não sei o quê, ele quer que as coisas sejam feitas bonitinhas, às claras, para ninguém nunca falar um A do Flamengo e do estádio do Flamengo. Que bonito, né? Se fazendo aproveitar das brechas que o Vinícius Monte Custódio encontrou na lei, o governo federal entrou com uma outra ação pedindo para que seja mantido a questão da suspensão do leilão até que a Prefeitura do Rio de Janeiro pague os 426 milhões de reais que deve à União. Olha o imbróglio todo aí. É claro que a Prefeitura já entrou com recurso, porque para a Prefeitura é ótimo se livrar dos 426 milhões de dívida. Ah, mas a Prefeitura não perdoou 1 bilhão de dívida da Caixa? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perdoou da Caixa, mas o governo não perdoou os 426 milhões de dívida que a Prefeitura tem. Então, para a Prefeitura, já está me parecendo que é um ótimo negócio se desfazer desse terreno aí, porque está gerando muita despesa para a Prefeitura. E agora eu entendo, supostamente, a ideia do prefeito de liberar-se desse terreno quanto antes. Porque assim que o leilão acontecer e o Flamengo comprar, qualquer bronca que vier daí para frente é do Flamengo, não é mais da Prefeitura. É simples assim. Então o prefeito ajuda e se ajuda. Quem quer rir tem que fazer rir, não é assim que fala? Então é assim que está sendo tocado. Então se o Flamengo comprar tudo isso, vai vir para cima do Flamengo. Agora, se a Prefeitura for obrigada a resolver o problema antes, aí o Flamengo pega o negócio limpinho, tá? Fabrício, mas e o terminal Gentileza?
Gente, o terminal Gentileza tem outras particularidades, mas a Caixa também está na Justiça, mas no caso do terminal Gentileza, a Caixa está na Justiça tão somente para que o valor mínimo seja aumentado. Ela não está lá impedindo nada, ela não impediu nada, até financiou a construção daquilo ali. Então, são situações diferentes, mas que podem servir de alguma maneira para poder derrubar a ação do Vinícius Monte Custódio. O grande problema agora que vocês têm que entender é que não é mais só o Vinícius Monte Custódio e todas as 300 brechas que ele encontrou de erros de inconstitucionalidade na desapropriação do gasômetro. Agora tem também o governo federal solicitando que seja mantida a suspensão por conta dos 426 milhões em dívidas. O que o Flamengo pode fazer? Observar. Não se trata de uma briga jurídica com o Flamengo. O Flamengo não tem nada a ver com o terreno enquanto o leilão não for realizado e o Flamengo não for declarado campeão. Aí, diante disso tudo, já tem várias pessoas, vários conselheiros, aconselhando o Landim a não participar do leilão enquanto todos esses problemas, todas essas situações não forem solucionadas. Essa problemática ela tem que ser resolvida para dar uma segurança ao Flamengo, porque como eu mostrei para vocês, num pior cenário, o Flamengo pode ter que pagar quase R$1 bilhão só pelo terreno. Num cenário mais conservador, o Flamengo pode ter que pagar ali de 600 a até 800 milhões de reais pelo terreno. Então, o momento é do Flamengo se precaver juridicamente, do Flamengo ver até onde isso tudo pode ir, como pode ir, para poder definir se dá seguimento ou não. Então eu pergunto para você, torcedor rubro-negro, torcedora rubro-negra, se por uma ação da prefeitura a liminar caísse e o leilão fosse realizado hoje, vocês recomendariam o Flamengo a entrar no leilão e adquirir o terreno? Porque assim que o Flamengo pagar, todos esses problemas que estão sendo impostos à prefeitura vão ser repassados ao Flamengo. Tanto a questão da Caixa entrar para poder aumentar o valor do terreno, quanto a questão dos 426 milhões. Tudo vai vir para o Flamengo. Você recomendaria o Flamengo ainda assim a ir para o leilão e adquirir o terreno? Coloquem aqui nos comentários. Curta, comenta, compartilha. Fala para os seus amigos da existência do Resenha Rubro-Negra para eles poderem se inscrever. E é claro, se inscrevam no nosso canal. Aqui a verdade sempre é dita. Doa a quem doer. Eu volto no Central do Fla com informações de Flamengo e Palmeiras e das negociações do Flamengo por reforços. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Uma excelente quarta-feira. Saudações rubro-negra.